Olá, povo de Deus! Voltamos para a nossa segunda parte do capítulo 4, a continuidade da história de Eliseu. Só que você que chegou aqui agora, não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, ativa o sininho, que toda semana sobe aula nova. E eu quero começar orando com vocês, tá bom? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, amado e querido, soberano Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, em unidade, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu verdadeiro evangelho, Senhor. Que a sua graça e o seu favor esteja sobre a nossa vida, que o Senhor possa iluminar a nossa visão, para que a gente veja na leitura bíblica exatamente aquilo que o Senhor queria falar conosco, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é vida e eficaz. Porque céu e terras passarão, mas a sua palavra não passará, Senhor. Aquebranta nosso coração, abra a nossa visão espiritual, a nossa audição espiritual, para que a gente veja e ouça exatamente aquilo que o Senhor queira, Senhor. Que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas e coloca pessoas no nosso caminho que seja bênção na nossa vida também. Afasta-nos, Senhor, de todo mal, afasta-nos da boca mentirosa, da falsidade, da inveja, tudo que não provém de Ti, Senhor, afasta de nós, Senhor. E nós já te agradecemos, porque quando a gente pede para o Senhor afastar as pessoas que a gente não sabe o que tem na conversa, mas o Senhor sabe, a gente já agradece por isso, Senhor. E a gente já agradece também, Senhor, pelas conexões direto do céu, os amigos e amigas enviados direto do Senhor para nossa vida, para que nós andamos em unidade e um edifique a vida do outro através da sua palavra, do seu amor, Senhor. Te agradecemos no dia de hoje. Esteja conosco nessa aula, agora e para todo sempre. Amém. Então vamos lá, povo de Deus, começar a nossa aula. Hoje é só o capítulo 4, porque é a parte 2, tá? E eu quero falar bem detalhada ela com vocês. Vambora. Então vamos dar continuidade. Da última aula eu falei sobre Eliseu. Passava em frente à casa de uma mulher, que era uma mulher e um homem só, não tinham filhos. E ela sempre dava de comer na parte da manhã para o pessoal que passava lá. Ela sempre dava pão. E Eliseu passava por lá todos os dias e pegava o pão. E essa mulher disse para o marido dela, olha, aquele homem que passa aqui todos os dias, ele é um homem de Deus. Eu quero fazer algo por ele. E ela disse mais a seu marido, como eu percebo que ele tá sempre por aqui, tá sempre andando por aqui, ele não deve ter moradia fixa. Então vamos fazer junto ao muro um quartinho para ele e colocar uma cama, colocar uma mesa, fazer um espaço ali para as necessidades dele, para que ele fique aqui conosco, para que a gente possa de alguma forma cuidar da vida dele. E ela fez esse convite para ele e ele, coração aberto, aceitou. E aí eles foram vivendo ali, ela foi alimentando ele foi fazendo a obra do Senhor, ele saía para fazer as coisas que ele tinha que fazer. E ele constantemente tinha, né, a liberdade de sair, de fazer o que quisesse. Ali era um quarto, ele poderia sair e entrar a hora que ele quisesse, porque era do lado do muro, não era dentro da sua casa. Então Eliseu chamou o seu moço, Geazi, que era ali uma pessoa que estava com ele. Se vocês perceberem, os profetas da Bíblia, todos eles andavam com alguém. Todos eles tinham um sucessor, todos eles tinham um servo, um moço, alguém, um amigo, alguém que estava ali com eles, né? Raramente eles andavam sozinhos, ou andavam sozinhos durante um tempo. Por exemplo, Elias andou um tempo com um servo dele, com um moço, mas quando ele se retirou dali e foi para o deserto, que ficou 40 dias no deserto, o moço dele ficou ali e ele foi sozinho encontrar Eliseu. Ele ficou um período ali sozinho, mas não o tempo todo. Então, eles sempre andavam com alguém. Deus enviava alguém para ficar ali com eles. E Deus sempre direcionava alguém para ficar ali com ele, né? Então, ele chamou esse moço e falou assim: vai até essa mulher e pergunta para ela o que quer que eu faça, porque ela é tão bondosa, ela é tão gentil, ela é tão caridosa, eu quero fazer algo para retribuir esse favor que ela está fazendo por nós. E Geazi indo falar com ela, ela falou: não, meu senhor, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso, eu ando no meio dos reis, eu ando no meio do meu povo, eu não tenho nada que eu possa pedir, eu estou bem, estou satisfeita com o que eu tenho. E aí, Eliseu falou para Geazi: tem que ter alguma coisa que eu possa fazer por ela, né, retribuir esse favor. E Geazi falou para ele: olha, ela não tem filho, ela já tem idade, seu marido também é muito mais velho do que ela e eles não têm filho. E aí, dessa vez, Geazi foi até ela para chamá-la, não para dar nenhum recado, mas para chamá-la. E aí ela foi ao encontro de Eliseu. E Eliseu disse para ela: olha, no tempo determinado você ainda abraçará seu filho, você não morrerá sem ter um filho. Aí ela respondeu: não, meu senhor, não faça isso. Não fale isso para sua serva, não mintas para mim. Por quê? O que acontece? Essa sunamita sempre foi muito boa de coração. E já tiveram muitos profetas que passaram por lá que mentiram para ela. E ela ficou chateada com tanto tempo esperando, que realmente a única coisa que faltaria na vida dela era um filho, que ela já não acreditava mais nisso. Então ela disse para ele: não, meu senhor, não minta para mim, não fale isso. E aí Eliseu falou assim: não, do tempo determinado vai acontecer. E aconteceu que no tempo determinado ela gerou um filho. E aconteceu que num dia determinado, ele já era um rapazinho, uma criança, né? Foi com seu pai
saiu com seu pai e começou a falar pro pai dele, ai, que dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, reclamando de muita dor de cabeça. E o seu pai chamou o seu servo e falou, leva-o até a mãe dele. E quando ele chegou até a mãe dele, ele ficou deitado no joelho da mãe dele até o meio-dia. No meio-dia ele veio a falecer. E ela pegou o seu filho e deitou sobre a cama do profeta, sobre Eliseu, porque ela levou até ele, mas não viu ninguém no quarto. E aí ela botou o filho na cama, fechou a porta, foi até seu marido e falou assim, chama os moços, pega um jumentinho que eu vou até Eliseu, até o monte atrás de Eliseu. E o seu marido falou, mas hoje não é sábado e nem é lua nova, que eram os dias que ela ia visitar Elias, né, pra consultar ele, conversar e tal. E ela falou, não, separa meu jumento que eu vou atrás de Geazi e atrás do seu moço. Assim aconteceu, ela subiu no jumentinho, colocou seu filho e foi atrás dele. E ela falou pro seu moço, vai andando, não para, só para quando eu te disser. E eles foram até o Monte Carmelo. E quando ela estava subindo, Geazi viu de longe e falou pro seu senhor, olha quem vem ali, a Sulamita. A Sulamita tá vindo ao seu encontro. E aí Geazi correu ao seu encontro e perguntou pra ela, você tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com seu esposo, com seu filho? Como é que anda as coisas? O que tá acontecendo que você veio pra cá no dia de hoje? E ela se prostrou nos pés de Eliseu e começou a chorar e começou a falar que seu filho tinha morrido. E aí Geazi tentou tirá-la ali dos pés dele, não, minha senhora, levanta. E aí Eliseu falou assim, não, deixa ela, porque ela tá com a alma amargurada. Aconteceu uma coisa muito ruim com ela que o Senhor não me falou e deixou que acontecesse. Ela levantou a cabeça e falou para Eliseu, tá vendo? Por isso que eu não te pedi um filho. Por que me deste um filho, me tiraste um filho, Senhor? Não faça isso com a sua serva. E aí Eliseu falou, Geazi, pega o menino, coloca no jumento, cobre o rosto dele, não deixa que ninguém perceba o que está acontecendo, que nós vamos voltar pra lá. Então eles fazendo esse trajeto, Geazi chegou lá com o menino, Eliseu também chegou, e chegou a mãe, chegou todo mundo, e Geazi falou para Eliseu, olha, ele não fala, ele não respira, ele não se movimenta, ele verdadeiramente está morto. E Eliseu levou o menino para o seu quarto e fechou a porta. E ali Eliseu começou a clamar ao Senhor, né? E ele deitou sobre o corpo do menino, colocou peito com peito com o menino, mão com mão do menino e boca com boca do menino. Ele encostou e começou a aquecer o corpo do menino e nada aconteceu. Ele levantou e continuou orando. Deitou e fez a mesma coisa. Deitou o corpo em cima do menino, colocou as mãos em cima das mãos do menino, colocou a boca na boca do menino e ele começou a aquecer o corpo dele. E aí, nessa segunda vez que ele fez isso, o menino aspirou 7 vezes, desse jeito, e voltou à vida. E aí, então, ele abriu a porta, chamou Geazi, falou, Geazi, o filho vive. E a Sunamita chegou, a mãe dele chegou, começou a chorar, abraçou ele, abraçou o profeta e deu glória a Deus por causa disso, falou, verdadeiramente você é um profeta do Senhor. E ela pegou o seu filho e saiu. Então, um tempo depois, voltando Eliseu a Gilgal, havia muita fome naquela terra. E os profetas chegaram a Eliseu e falaram, Eliseu, aqui tá tendo muita fome. E Eliseu falou, pega uma panela com água, separa umas ervas e faz um caldo. E esses homens foram lá pegar e pegaram mais ervas. E nesse meio do caminho eles acharam uma erva chamada palva-baraba. E eles pegaram aquela erva lá e colocaram e começaram a cozinhar. Nisso que eles cozinharam, fizeram e colocaram na mesa para servir para todo mundo, um deles falou assim, isso é veneno, essa palva brava, ela é veneno. Se a gente comer, a gente vai morrer. Porém, Eliseu falou assim, traz uma farinha. E aí Eliseu colocou farinha em toda aquela sopa, mexeu e falou, pronto, agora todo mundo pode comer, ninguém vai morrer. E aí Eliseu tirou aquela morte da panela, né? Ele fez minar aquele veneno e eles puderam se alimentar. E aí um pouco depois chegou um homem que trouxe 20 pães das primícias do Senhor. Esses pães eram o seguinte, eram pães que tinham que dar primeiro para o Senhor e depois eles poderiam comer entre eles mais homens que estivessem puros, que não tivessem relações com mulheres, poderiam comer aqueles pães. E esse homem trouxe esses 20 pães das primícias do Senhor, só que tinham 100 homens naquele lugar. E aí ele levou pro profeta, e o profeta falou assim, pode dividir esses 20 pães entre os 100 homens. Então aqueles 100 homens comeram aqueles 20 pães divididos, e assim eles ficaram muito satisfeitos. E na palavra do Senhor diz que eles comeram e sobejaram, quer dizer, eles ficaram muito fartos, muito satisfeitos. Aqueles 20 pães, cada pedacinho para cada homem, encheu o seu estômago e ficaram satisfeitos, como se tivessem comido muitos pães ao mesmo tempo. É assim que o Senhor faz, né, gente? O Senhor é da multiplicação, é de saciar a fome, é de você ficar 40 dias sem comer e não morrer, é nosso Deus, né? E assim acaba o capítulo 4 aqui com vocês, é por isso que eu queria falar só dele, porque tinha 3 histórias dentro de um só capítulo e era necessário falar sobre isso. Então a gente aprende aqui o seguinte, que nem toda profecia é real, né? Aquela sunamita estava já desgostosa de tantas informações erradas, e quando chegou realmente o profeta do Senhor, ela meio que não acreditou, né? Pediu para que ele não mentisse para ela, porém aconteceu.
o que saiu da boca de Eliseu. E não dá para acreditar em todas as profecias. Deus vai usar alguém para falar com você, mas primeiramente ele vai falar no seu coração. Aquela mulher com certeza já tinha desejado tanto um filho, tanto, que chegou um momento que ela pensou em não pensar mais, porque aquilo feria ela. E quando foi falado, aconteceu que ela retrucou dessa forma: não, meu Senhor, não mintas para mim. E de fato aconteceu. E para que a honra e a glória seja do nosso Deus, Deus permitiu que ele viesse a falecer para que ele fosse, a alma dele voltasse para o corpo dele, para assim ser a palavra do Senhor. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou que ela abraçaria um filho, ela abraçaria um filho e teria esse filho e teria gerações. Então, gente, a gente aprende que a palavra do Senhor é viva, é vida e é eficaz e que a gente tem que se agarrar nela. Não adianta ter um evangelho distorcido, não adianta as pessoas pegarem alguns trechos bíblicos para se satisfazer, contorcer, distorcer aquilo que está sendo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor, não é a palavra do ser humano, não é a palavra do homem, do pastor, do profeta, é a palavra do Senhor. Então, eu creio que vocês, que Deus dê discernimento para vocês. A gente precisa pedir isso sempre nas nossas orações, discernimento, para poder a gente conseguir discernir o que é do Senhor, o que é da carne, o que é a gente que está pensando demais sobre aquilo, se é o Senhor que está falando conosco, o que ser falado da boca de alguém, Deus testificar isso no nosso coração, de algumas formas. Então, assim, nem tudo que se fala por aí, nem tudo que se ouve, leva para o seu coração. Coloca no altar do Senhor e fala com o Senhor, é isso mesmo, testifica, sabe? Porque é melhor você perguntar para o Senhor, para Ele te testificar e confirmar aquilo que está sendo falado, do que você ouvir uma palavra e levar aquilo para o seu coração e viver com aquilo, sendo que não foi Deus que te direcionou aquilo. Tá bom, povo de Deus? Espero que tenha sido muito edificante para sua vida, essa aula, tá bom? A gente se vê na próxima aula, do capítulo 5 em diante. Fica aqui comigo, edifica a minha vida com a sua presença e manda para o máximo de pessoas que você conhecer. Essa pessoa está precisando ouvir essas aulas também. E que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que nunca falte a provisão do nosso Pai dentro da sua casa. Que você possa continuar caminhando com o Senhor no caminho da verdade e da vida. Que seus pés não vá para a direita, não vá para a esquerda, mas continue focado naquilo que Deus quer para sua vida. No mundo, meus irmãos, tereis aflições, mas o Senhor nos falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, nós também podemos vencer. Porque diariamente nós buscamos a santidade. Diariamente nós procuramos andar, sermos igual Jesus foi aqui na Terra. Né? Então, nós vivemos em unidade, nós vivemos com amor, com compaixão, sempre pensando no próximo. Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Então não faz com o seu próximo. Ama ao nosso Senhor acima de todas as coisas e ame ao nosso amigo como a nós mesmos. Ame ao nosso próximo como a nós mesmos. E a nossa vida vai ser edificada com o Senhor e a gente edifica a vida das pessoas com a nossa bondade, com a nossa verdadeira caridade. Porque você ser generoso, povo de Deus, generosidade não precisa ter dinheiro para ser generoso. Ah, Mari, mas eu não tenho condições financeiras agora de ser generosa. Você, doando o seu tempo, doando o seu conhecimento, se dedicando a alguma coisa ao seu próximo, você já está sendo generoso. E que você possa fazer isso sem mostrar para as pessoas. Porque você tem que ser visto por Jesus e não por pessoas. Porque quando você busca o nosso Senhor no secreto, quando você é fiel ao Senhor no secreto, quando você vive o verdadeiro evangelho, Deus te honra no público. Então que Deus te conheça no céu, não que os homens te conheçam na terra, sabe? Você consegue entender? Então assim, propaga a palavra do Senhor, seja bênção na vida das pessoas. Se for pra falar coisas que não vão edificar a vida da pessoa, fica só pra você, se arrependa, ore por isso. Porque, gente, nós somos humanos. A gente guerreia, luta contra a nossa humanidade todos os dias. O único santo foi Jesus, nós não somos santos, mas nós buscamos a santidade todos os dias com a ajuda de Deus. Sem a ajuda dele, nós não conseguimos. Sem a ajuda dele, nós não temos forças. A nossa força vem do Senhor. Então, você que está sendo forte no dia de hoje, você que está com vigor a todo vapor, a sua fé a todo vapor, ajude a fé do seu irmão que no dia de hoje está caído, que no dia de hoje precisa de uma palavra, que no dia de hoje precisa de uma oração, porque amanhã pode ser o contrário. Amanhã você pode estar fraco na fé e ele está forte, e ele te fortificar. O que a gente precisa entender é que a gente tem que ajudarmos uns aos outros, animarmos uns aos outros, estarmos unidos todos os dias. É assim que a gente vai vencer, gente. A gente não consegue sozinho. Quem nos ajuda é Deus. E por isso que Ele fez a gente andar em unidade. Não é bom que o homem ande só, mas é bom que você ame o seu próximo que esteja do seu lado como a ti mesmo. Não que seja algum interesse com a pessoa, mas que seja verdadeiramente amor em querer ajudar aquela pessoa. Sabe por que não precisamos aprender com os outros? Você não pode achar que você sabe muito, ou você pode pensar que o outro sabe mais que você, não.
um ajuda o outro, um ajuda o outro. Todos os dias renovamos a nossa fé no Senhor com a ajuda um do outro. É por isso que a gente precisa se alimentar da palavra todo dia, é por isso que a gente precisa fazer devocional todo dia, é por isso que a gente precisa louvar todo dia, adorar a Deus todo dia, amar ao Senhor todo dia, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que traz pessoas para o nosso caminho, que vai nos ajudar em algum lugar que a gente precise de ajuda. E que quando Deus colocar pessoas na sua vida que sejam mais fracos na fé que você, que errem mais que você, que aconteça mais coisas com ele do que com você não pode sair abandonando ele. Você tem que ajudá-lo. Você tem que ajudá-lo, sabe por quê? Porque tudo é conexão de Deus. Quando a gente caminha com Deus, tudo é conexão de Deus. Seja para nos ensinar, seja para nos ajudar, ou seja para ajudarmos outra pessoa. Se você vê que uma pessoa precisa de mais Deus do que você vai abandoná-la? Não vai abandoná-la, minha irmã, meu irmão. Você vai ajudá-la. Você vai apacentar as ovelhas para o Senhor. Você não o ama? Então apacenta as ovelhas do Senhor. Não é sair abandonando. Ah, me deixou irritada, vou me afastar. Ah, falou algo que eu não gosto, não quero mais amizade. Ah, fez isso e aquilo, não quero mais saber. Que isso, gente? Nós somos cristãos. Cristãos são pequenos cristos. Então, você precisa ajudar sim. A não ser que Deus fale para você, que Deus te mostre que não é uma pessoa para caminhar com você porque está perturbando seu espírito, está fazendo coisas que não convém à palavra do Senhor. Mas uma pessoa que está fraca na fé, uma pessoa que conhece menos Deus, conhece menos a palavra de Deus do que você, ajuda, gente. Vamos amar o nosso próximo, vamos viver em comunhão. Né? Tem uma obra tão grande para fazer, a gente não pode perder tempo com pedra no caminho, com ferrolho, com poeira, com ventania. Vamos focar, gente, Jesus está voltando. Ele está voltando. E eu acredito que vocês, como eu, também queiram ser reconhecida por Deus pelo seu nome, pelas obras das suas mãos. Porque lá no céu, nós somos reconhecidos pelas obras das nossas mãos. Não porque somos crentes, mas pelas obras das nossas mãos. O galardão é maior quando a gente faz as coisas. Se a gente é cristão, vai para a igreja, mas a gente não ajuda a comunidade, a gente não serve, a gente não faz nada para a obra, para mim tá vegetando. Para mim tá cumprindo ponto, tá batendo ponto e voltando para casa. Não tá verdadeiramente fazendo o que Jesus veio fazer, né? Propagar a palavra, falar do verdadeiro evangelho, servir ao próximo, ajudar a sua comunidade. Então vamos nos amar mais, vamos nos respeitar mais, vamos falar mais de Jesus com amor e que nós podemos nos animar uns aos outros todos os dias. Que a graça e o favor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele derrame a porção dobrada diariamente na sua vida, conforme o seu coração. Tá bom? É o que eu desejo pra você. Um beijo grande e até a próxima aula.